Fala, seus mal diagramados! Vivemos dias intensos na semana que passou com as atualizações a respeito do caso das joias sauditas. Uma ex-funcionária do Palácio do Planalto colocou gasolina na história e revelou que Michele mentiu quando disse que nunca tinha visto os mimos enviados pelo príncipe Mohammed bin Salman. De acordo com a versão da mulher, ouvida em sigilo, as joias foram enviadas para o Alvorada, onde a família morava depois de passar um período na casa de Nelson Piquet. Para tentar se safar de uma condenação pela tentativa de se apropriar desses itens que deveriam ficar no acervo do governo brasileiro, a ex-primeira-dama teve a genial ideia de contratar o advogado Fábio Weingarten, que parece um filho bastardo do Paulo Guedes com o Rick Moranis. Para justificar a história, ele disse na CNN que as joias ficaram jogadas na cozinha do palácio e que nem Michele e nem o Jair tiveram curiosidade de saber o que havia dentro de um reluzente kit de ouro rosé. Se já não bastasse essa tentativa de passar pano, na mesma CNN, Janaína Pascoal sugeriu que o príncipe teria enviado as joias por estar apaixonado pela então primeira-dama, ou seja, indiretamente chamou o Jair de corno manso. Além disso, nesta semana tivemos também Lula visita Portugal e a Espanha, entrega prêmio Camões a Chico Buarque e fala umas verdades inconvenientes sobre a questão palestina. Com receio do que a CPMI pode descobrir, Eduardo Bolsonaro entra no modo desespero total, tem premonição sobre Anderson Torres e toma esculacho de Fernanda Melchiona na Câmara. Ciro Nogueira e Cid Gomes dão aulas sobre economia e são contratados como professores da Universidade Tarzueira. E Cajuru pede desculpas a Gilmar Mendes para não ser caçado. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galôs! Lula passou os últimos dias em visita a Portugal e Espanha. No país que perdeu o domínio do idioma para a colônia, o presidente esteve envolvido em histórias bastante aleatórias, como a entrega do prêmio Camões a Chico Buarque, o que o mito se recusou a fazer. Porque, claro, ele só entregaria se fosse pro Latrino, Sérgio Reis ou o ícone das composições MC Reaz, que tá sumido, né? Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado. Eu já me perguntava se me haviam esquecido. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Logo quando chegou, o Barba foi acusado de ser um burguês safado porque Janja o presenteou com gravata de R$1.000. Obviamente, esses críticos são as mesmas pessoas que acham que presidentes precisam bancar um humildão e encontrar com outras autoridades trajando um sapato de segurança EPI usado por instalador da Telefônica e um macacão da Petrobras com a bandeira do Brasil bordada no peito. Mas se essa polêmica é artificial, Lula não fugiu de criar uma polêmica legítima, ao dizer que a ONU se esforçou para que o Estado de Israel fosse criado após a Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, não tem muito interesse em fazer o mesmo pela Palestina até hoje. Veja que a ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. A declaração pode até não agradar a imprensa liberal do mundo todo, mas se não agrada, significa também que ele está correto. Agora, uma coisa é certa, ao falar verdades que incomodam tanto os países da OTAN, Lula tem que tomar cuidado com a água que bebe por aí, se é que me entende. Há situações em que temos a certeza de que não existe a menor chance das coisas piorarem, mas a família prova que sempre existe uma brecha para explorar o aprofundamento de calamidades. E foi assim que eles conseguiram trocar o folclórico advogado Fred Wassef por Fábio Weingarten, que consegue a proeza de ser ainda mais caricato e involuntariamente cômico. Ele foi escalado para defender a ex-primeira-dama nas novas denúncias sobre o kit de
joias masculino enviado pelo governo da Arábia Saudita. De acordo com uma ex-funcionária do Palácio do Planalto, essas peças foram guardadas no Palácio do Alvorada e todos tinham conhecimento da existência disso. O ex-Secom, no entanto, teve a cara de pau de ir à CNN para dizer que essas joias ficaram o tempo todo jogadas na cozinha sem que o então casal presidencial tivesse curiosidade de saber o que existia dentro, que no caso era nada menos que um relógio Chopard de 800 mil reais. Totalmente crível, Fabião. Afinal, quem nunca deixou joias valiosas jogadas naquela gavetinha em que a gente coloca as chaves do Celta, uma cartela de Dorflex pela metade, nota fiscal de 2019, parafuso de algum móvel que tá desmontando e um house preto pela metade. Mas aí ele finalmente é entregue à primeira-dama Michele Bolsonaro e ela deixa durante dias na cozinha sem nem abrir? Não, zero, exatamente isso. Ela não sabia do que se tratava. Uma assessora recebe o kit masculino, esse presente, e fica na cozinha de passagem. Mas não foi apenas nesse caso que Weingarten optou por uma linha de defesa inacreditável. Ao comentar porque o mito havia criticado o resultado das urnas, ele explicou que o presidente estava sob o efeito de medicamentos, o que é impossível. Jair contestou o resultado das urnas até quando venceu as eleições em 2018. Se fosse assim, poderíamos chegar à conclusão de que o ex-presidente é um viciado incorrigível que está prestes a ter o mesmo destino de um roqueiro de 27 anos, o que para o nosso azar não parece ser verdade. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer, isso é o que ele alegou à Polícia Federal? Exatamente isso. Mas apesar das ridiculices do Weingarten, nada supera Janaína Pascoal, que ao tentar justificar o envio das joias, disse que Bolsonaro é muito feio para casar com alguém como a Michele e em seguida suspira de emoção ao ver a ex-primeira-dama na telinha e acaba sugerindo que Mohammed bin Salman enviou as joias por estar apaixonado pela mãe da fraquejada. Bela fanfic fetichista. Até imagino o saudita perguntando ao Jair: presidente do Brasil, a sua esposa está solteira? Quando eu encontrei notícias de que o príncipe se apaixona platonicamente, passou pela minha cabeça. Porque quando eu conheci o presidente e a primeira-dama, eu disse a ele, e acho que até hoje ele não gosta de mim por isso, que o senhor é um homem de muita sorte. Porque realmente é uma mulher olha aqui, gente, é uma coisa de outro mundo, então eu não sei. O adulto mimado Eduardo Bolsonaro está sentindo pela primeira vez na vida como é trabalhar sem ter o pai por perto para orientar ou ameaçar quem tentasse confrontá-lo. Depois de ter o Jair ao lado dele na Câmara e na presidência do país, agora o entregador de pendrive na Arábia precisa se virar sozinho. O que só não tenho deixado de cabelo em pé por motivos óbvios demais pra explicar, né? Se na semana anterior o bravateiro deputado carioca de São Paulo ameaçou dar uma facada no bucho de Marcon, agora ele tentou se crescer pra cima de Fernanda Melchiona com a ladainha de acusar que Lula ganhou a eleição de maneira ilegal em 2022. De novo esse papo? Você não aguenta mais esse papo? Vamos embora, eu não aguento mais. Vamos dar as mãos e ir embora. Eu não aguento mais esse papo de urna fraudada, cara. Só que desta vez, ele não só teve resposta à altura, como também experimentou uma ameaça de leve. A parlamentar do PSOL gaúcho já avisou que na CPMI os desmascarados serão os políticos da oposição, que encheram a porra do caso por meses para que a comissão fosse instalada e agora estão apavorados com o resultado das investigações. Amarraram um braço para trás de nós aqui e ganharam essa eleição, sabe-se lá Deus como. Vou dizer pra ti como aconteceu, com o voto de 60 milhões de brasileiros que derrotaram teu pai no primeiro, no segundo turno e derrotaram a aventura golpista que vocês tentaram fazer no Brasil. O povo brasileiro derrotou o governo deles nas urnas e vai derrotar nas ruas e na CPMI. Esse teu desespero todo, Eduardo Bolsonaro, é porque tu sabe que a CPMI vai chegar no teu pai e nos teus irmãos. E Eduardo não teme apenas o que pode acontecer na CPMI. A prisão de Anderson Torres tira o sono do 03 diariamente. Não porque o ex-ministro está perdendo peso, o que nem é mau negócio, né? Certamente ele deve ter perdido aquela pochetezinha de contrafilé e cerveja que todo homem de meia idade
acumula. Sobre isso ele nem liga. O receio é o seguinte: se o Piu-Piu monstro continuar preso e passar por esse programa aí forçado de regime da Maria Card, talvez Anderson faça delação premiada e complique a vida de toda a família. E é por isso que não dá pra saber se Eduardo está preocupado com o futuro de Anderson ou se faz ameaça velada ao comentar sobre uma suposta tragédia que pode acontecer com um ex-amigo no futuro. Vejam a fala do parlamentar e tirem suas próprias conclusões. Eu havia alertado alguns dias atrás sobre essa piora da saúde dele, algumas pessoas dizendo que ele emagreceu mais do que 12 quilos. Tem um quadro depressivo. Agora, uma coisa é certa: se algo de pior acontecer com o delegado federal Anderson Torres, essa conta certamente vai estar junto à justiça. O que está ocorrendo realmente é bizarro do ponto de vista jurídico e espero eu que não seja, que nada de pior venha acontecer com Anderson Torres. A tropa de choque bolsonarista que pretende participar da CPMI dos atos antidemocráticos deve ser formada por parlamentares com perfis que se encaixariam muito bem em elencos da escolinha do professor Raimundo e da série Arrested Development. E apesar de nas redes eles estarem acostumados a ganhar apoio por espalhar senso comum e teorias baseadas no nacional taxismo, na Câmara tem sido difícil lidar com as réplicas embasadas de parlamentares da ala governista que desmontam essas conspirações. Antes mesmo de começar a comissão, já temos um aperitivo do que esperar nas sessões dos próximos 3 meses. Ao debater sobre aborto, Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, precisou falar o óbvio para os reaças que são contrários à interrupção da gravidez em casos que envolvem violência. Caso isso acontecesse com parentes deles, ninguém pensaria 2 vezes em pagar uma clínica muito segura para realizar o procedimento na ilegalidade. E isso quando o reaça é rico. Quando não é, o lance é o seguinte: em público o cara é contrário ao aborto, mas no sigilo já deu citotec para 15 namoradas abortarem filhos dele. Esse projeto foi batizado de Estatuto do Nascituro. Eu acredito que a gente tinha que mudar o nome dele para Estatuto do Estuprador, porque são eles que vão ter direitos caso um projeto como esse seja aprovado. Imaginem uma menina de 10, 11, 12 anos, que quando estuprada vai ser obrigada a levar adiante uma gestação do seu estuprador. Ele vai ser chamado de pai, um sujeito que devia pagar pelos seus crimes. Vai ser premiado por aqueles que se dizem, veja só, a bancada da vida. Se fosse a filha de algum deputado, se fosse a esposa de algum deputado, se fosse a amante de algum deputado, que engravidasse fruto de um estupro, sem dúvida, não teria problema nenhum, porque o dinheiro ia lá e ia comprar que o médico pudesse fazer com segurança na ilegalidade. Ela não seria presa, nem ele por isso. Agora, a filha do pobre, do trabalhador, a mulher da periferia, vai morrer se tentar o procedimento inseguro na sua residência, depois de ter sido vítima de um estupro, que é a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma mulher. É de hipocrisia que a gente está falando. E Sâmia, assim como Melchiona, aproveitou a semana para lembrar de alguns meliantes que deverão ser convocados para a CPMI como ex-aspones do gabinete de Damares Alves, enquanto essa ainda era ministra especializada em fiscalizar sexualização em filmes da Disney. Tentaram passar por cima da vontade popular, depredaram os palácios de poderes, não conseguiram dar um golpe de Estado e agora vão precisar responder pelo seu golpismo. Nós estamos preparados para ir para essa CPI. E não é para passar a mão na cabeça de fascista e de golpista, não. Não sei se a senadora Damares está aqui presente, mas é importante que a CPI convoque o senhor Wellington Macedo, que foi assessor dela nos últimos 4 anos no Ministério de Direitos Humanos, que não defendeu os direitos humanos, que muito provavelmente ficou aprendendo a preparar bomba, porque ele tentou explodir uma bomba aqui na rodoviária de Brasília e ele precisa responder na CPI. Independente de eu já estar sentindo um cheirinho de meia pepperoni, meia marguerita rondando o ar dessa CPMI, admito estar ansioso com as lapadas que a extrema-direita deve tomar nas sessões. Atentai, Brasil, o entretenimento já está garantido. O lavajatismo respira por aparelhos. A cada semana, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol provam o quanto são despreparados e aos poucos perdem seus admiradores. O mais novo lavajateiro arrependido é o senador sergipano Alessandro
Alessandro Vieira, autor da PL 2630 sobre as fake news. Ele ficou decepcionado quando o Deltan acusou o projeto de ser capaz de censurar versículos da Bíblia, o que, infelizmente, é mentira, né? E Alessandro teve não só que refutar o ex-ídolo, como ainda o chamou de canalha e o acusou de viver de fake news. Nada como um dia após o outro, né? E quanto ao Alessandro ter finalmente notado o que é a nefasta República de Curitiba, antes tarde do que mais tarde. Outro que deveria repensar esse apoio é Cajuru, que misteriosamente ainda é fanático por Sérgio Moro. Tão fanático que repetia por aí a tese de que Gilmar Mendes vendia sentenças, que o Marreco repetiu depois de tomar uns 8 copões de vinho quente naquela fatídica festa junina, né? E assim como o Moro foi denunciado pela fala e corre o risco de perder o mandato, o senador goiano pode passar pelo mesmo. Só que ao invés de alegar que teve a fala retirada de contexto como o Batoré, foi mais honesto e também mais desesperado. Pediu desculpas ao João Plenário em nome da falecida mãe Zezé. Me dirijo aqui exclusivamente ao qualificado, juridicamente conhecedor profundo, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Vou enviar uma carta aberta a ele, onde eu pedi humildemente, de coração, em nome de minha mãe, Dona Zezé, e dizendo a mim, meu filho, cabeça erguida e não tenha medo de pedir desculpas nessa vida. O medo de perder 30 mil mensais faz até o sujeito pedir perdão em nome da mãe, que nem tá mais aqui para desautorizar o filho falastrão. Curiosamente, triste e engraçado. Atualmente, a Galãs Feios tem entre 12 e 120 processos. Para ser sincero, perdi as contas e prefiro não saber. Até porque morro de medo de fazer os cálculos sobre todas as indenizações que teria que pagar na eventualidade de derrotas sucessivas, então é melhor me manter na ignorância completa quanto à minha inevitável falência futura. O que me conforta, no entanto, são duas coisas. Primeiro, porque fomos acionados na justiça por gente da estirpe de Antônia Fontinelli, Sara Inverno, Léo Índio, Véi da Van e Lorde Vinheteiro. E durante toda a minha vida procurei antagonizar gente desse tipo. Então tá tudo mais ou menos bem. E segundo, porque Carla Zambelli, ao que parece, está em uma situação ainda pior do que a nossa no que diz respeito às indenizações. Tanto que a parlamentar teve que recorrer a uma vaquinha virtual para pagar os processos que tem perdido no ano de 2023 para figuras como Manuela Dávila e Lula. Essas são as voltas que a Terra plana dá. Em um dia, você tá casando na maçonaria e tocando Edith Piaf para o Sérgio Moro. No outro, ameaça um homem com uma pistola no meio da Avenida Paulista. E quando pisca, tá tendo que pedir esmola virtual no Pix para os seguimores. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Acabando de chegar aqui do plenário da casa. E aí algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que tá rodando nas redes é realmente minha. É sim, eu fiz essa vaquinha porque eu tô sendo condenada em vários processos. Eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Ciro Nogueira foi convidado da semana do Roda Viva, o que significa também que provavelmente umas 35 pessoas devem ter cancelado de última hora e só restou ao produtor do programa chamar o senador piauiense para ocupar a vaga de entrevistado. O que, mesmo evitando o cancelamento da edição de 24 de abril, não parece ter sido um bom negócio. Principalmente porque, apesar dele nunca ter sido um político admirável, Ciro deu sinais claríssimos de como o bolsonarismo aprofundou sua canalice e piorou alguém que já era péssimo. Ao ser questionada por Vera Magalhães sobre quais seriam as diferenças positivas da eleição do Jair, o parlamentar jurou que a inflação e a taxa de juros estariam menores e que a cotação do dólar estaria em R$4. E só não está porque existe um suposto custo Lula que mantém a moeda na casa dos 5. Sendo assim, podemos chegar à conclusão de que também existe um custo Bolsonaro. E esse seria até maior, já que o dólar beirou R$6 no mandato anterior, não é mesmo? Em relação à economia, senador, o que seria tão diferente caso Bolsonaro tivesse sido reeleito do que está sendo feito? No que seria muito diferente se caso Bolsonaro tivesse sido reeleito? Muito diferente. Nós não estaremos com a inflação do jeito que está hoje, nós não estaremos com a taxa de juros do jeito que está hoje. Por que não estaria com a taxa de juros se ela estava exatamente a grande responsável por o dólar estar R$1 a mais é o custo Lula.
das declarações irresponsáveis do presidente, dos seus ministros, do seu partido político. Mas o dólar não está muito diferente do que estava no final do ano. Não, mas era para estar muito mais baixo. Por quê? Por obra divina? Não, obra divina não. Nós tínhamos uma política responsável, nós não teríamos um governo que só pensa em gastar. Pressionado por Vera para ser mais objetivo, Ciro se perdeu completamente. E acabou sua genial análise dizendo que a situação da economia não está boa porque o novo governo tem 37 ministérios e sindicalistas em estatais. Perceba que linda linearidade de pensamento dele. Uma segurança tão grande sobre o tema que ele quase consegue gaguejar menos que o David Brasil. Eu estou trazendo que o Bolsa Família, salário mínimo e implosão do teto de gastos são heranças do governo anterior. O que seria diferente nesses 3 assuntos? Nós tínhamos que buscar um enxugamento da nossa máquina. Nós não teríamos 37 ministérios. Nós não teríamos agora iríamos focar apenas em mudar a lei de estatais para botar sindicalista na frente de estatais. Veja o que comparar o que nós fizemos no último governo. Veja o prejuízo que nós saímos de 30 bilhões nas nossas estatais para um lucro de 180 bilhões. Outro que deu aula freestyle sobre economia nesta semana foi o senador cearense Cid Gomes, do PDT. O parlamentar foi até o Banco Central criticar a atual taxa de juros praticada por Roberto Campos Neto, que supera os 13%. O que, indiscutivelmente, é escandaloso, quase pornográfico, mas que de forma alguma é um assunto simples de se resolver. Porém, para Cid, parece que sim. O político usou uma lousa para explicar que basta pegar a taxa de juros norte-americano, aplicar uma regra de 3 e pronto, os juros ficarão mais baixos, sobrando até 2 mil por mês para pagar Bolsa Família. Não sou economista e até discordo do Bob Fields, mas tenho plena certeza que esse cálculo está tão correto quanto a análise econômica do Ciro Nogueira sobre o governo Lula. Só que nessa tentativa de lacração, sobrou pelo menos um momento positivo, que foi quando ele lembrou que Roberto Campos é bolsonarista e que, pelo perfil, estaria muito mais adequado dirigindo uma instituição privada como o Santander. Assim como é mais seguro que o Cid continue a dirigir retroescavadeira contra policiais do que a economia. Alguns itens que são da compreensão do povo brasileiro. Bolsa Família. A previsão para esse ano é de se despender 176 bilhões de reais, com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juro menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Triplicar. As famílias brasileiras que são hoje beneficiárias poderiam estar ganhando, ao invés de 700, em média, 750, poderiam estar ganhando R$ 2.100. Toda semana, vídeos de anônimos de fãs do mito surgem para nos lembrar que alguns clichês nunca morrem. O primeiro deles é que canalhas também envelhecem. E que com a idade também é possível acumular muita burrice. Como veremos na cena dessa fofa idosa que apaga suas velhinhas de 911 anos, tendo como desejo uma nova prisão para o Lula. O meu pedido é que o Lula volte pra cadeia. Outra máxima que sempre se comprova é que todo cidadão a favor da família tradicional e contra o fantasma do comunismo apertou 22 com força nos 2 turnos no ano passado e não pratica nada do que prega. Hissan Hussein Dessarine, prefeito de Araucária, no Paraná, se encaixa completamente nesse perfil. Aos 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 e ainda empregou a mãe dela na prefeitura. Mais cidadão de bem, só se traísse a esposa com a sogra, o que não seria nenhum absurdo, se pensarmos que a mulher não tem mais que 40 anos. Meu nome é Hissan, sou prefeito de Araucária. Quero dizer para vocês que eu voto Bolsonaro. Por quê? Por tudo que aconteceu. Pegamos guerra, pegamos pandemia e levamos o país adiante. Eu voto 22. E por último, continuamos comprovando que todos aqueles parentes que liam a revista UFO nos anos 90, 10 anos depois, já estavam matriculados no curso do Olavo de Carvalho. E hoje gravam vídeos falando sobre código-fonte e fraude nas urnas. Existe em Brasília um bar que é famoso por receber políticos, gente ligada à política e grandes empresários. Na última sexta-feira, nesse bar famoso em Brasília, um assessor parlamentar, numa conversa
ali com o grupo que estava na mesa, soltou essa. Quem repassou as imagens para a CNN, aquelas imagens de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, foi a CIA, a Agência de Inteligência Americana. Segundo esse assessor parlamentar, a CIA afirmou também para a CNN que tem os códigos-fontes da última eleição presidencial e que lá nos códigos-fontes o resultado não é o que muita gente acredita que aconteceu aqui no Brasil. Da ufologia de boteco ao bolsonarismo, eis um caminho comum nas famílias brasileiras. O futebol é um dos segmentos em que há a maior reunião de machos merdosos do Brasil, superando com folga um diretório do PL e um show do Vila Mix. E não é coincidência que nesse meio haja muitas denúncias e condenações de violência contra mulheres, que costumam inclusive ser defendidas pelos fãs do esporte nas redes sociais. Entre os mais famosos estão os casos de Robinho, Daniel Alves e o goleiro Bruno. Mas Cuca, que foi condenado por se envolver com uma menor de idade na Suíça em 1987, enquanto ainda era jogador do Grêmio, sempre passou abaixo do radar e nunca teve seu episódio criticado e exposto na imprensa como deveria. Pelo contrário, até bem pouco tempo atrás, era tabu falar sobre a época em que ele e outros atletas do time gaúcho ficaram 30 dias na cadeia em Berna e responderam pelo crime até o fim dos anos 80. Mas com uma sociedade cada vez menos propensa a passar pano para escrotidão, resgataram a história e Cuca começou a ser cobrado. Nesta semana ele pagou pela primeira vez pelo que fez e ainda saiu barato. 10 dias após ser contratado pelo Corinthians, pediu para sair por não aguentar a pressão da torcida e das atletas femininas do clube. Situação que me dá orgulho dos torcedores e das profissionais que se engajaram nessa empreitada, mas nojo dos jogadores do masculino que não se posicionaram e do clube. Ou o Corinthians respeita a própria história, ou assume que hoje em dia a democracia corintiana e a hashtag #RespeitaAsMina são apenas marcas baseadas em engajamento fake para lucrar com a venda de camisas a R$200 na loja Todo Poderoso Timão. É a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo. Chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem e eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai. Se você gosta do nosso canal, nos acompanha todo dia, aqui no primeiro comentário, primeiro vota na gente no Prêmio Best pra gente ir pra final, tá bom? Tá o link aqui no primeiro comentário. E também nos apoie. Nossos apoios caíram muito nos últimos meses e a gente tá precisando, por conta de todos os nossos processos, de pagar a nossa equipe, de manter a nossa estrutura, de manter o canal vivo, firme e forte. Que nem o Cajuru, mais ou menos, né? Tá aqui, no primeiro comentário tem o Apoia-se, tem o nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente e o Seja Membro aqui no YouTube também, para você fazer parte desse clubinho maravilhoso. Nos siga também nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses ainda que comemora o aniversário assoprando velas, pedindo a prisão do Lula, você não tá aqui, eu sei. Mas se tiver, não passarão.